Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 19 de junho de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nosso Domingo de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Argentina, Liga Profissional de Futebol. O jogo do União de Santa Fé versus River Plate, que tem início aí às 18 horas. Só que antes quero estar relembrando a tropa que na nossa segunda-feira aí, dia 20 de junho, e na nossa terça-feira, dia 21 de junho, não iremos exibir dicas aqui no canal Clash Bet, porque são dia de pouquíssimas opções, tem apenas 2 jogos aí, 3 jogos. Então, nesses 2 dias, vamos focar em trazer conteúdos para vocês, não é de palpites, mas sim conteúdo de qualidade, de como vocês podem estar crescendo a sua banca no mercado. Vamos trazer várias dicas de handicap asiático, nosso mérito de empate, entre outros conteúdos. Então não perca, segunda e terça será maravilhoso para vocês que acompanham o canal Clash Bet. Agora sim, vamos para o jogo do União Santa Fé versus River Plate. Na classificação, o União atualmente é o 10º colocado, terceira rodada já foi disputada, vai iniciar aí a quarta, vem com uma vitória, um empate e uma derrota, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, 4 pontos conquistados, enfrenta o River Plate, que vem na 26ª colocação, em 3 jogos disputados, com nenhuma vitória até o momento, 2 derrotas, 1 empate, nenhum gol marcado, 1 gol sofrido, 2 pontinhos conquistados. Lembrando que tabela é essa, hein? Da Liga Profissional da Argentina, 28 clubes, é uma tabela super extensa. Bom, em duelos individuais, o União de Santa Fé vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio e também foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols. O River Plate vem a 3 jogos sem vitórias, a 3 sem marcar gols. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. O último confronto entre eles deu União Santa Fé 1-0 para essa partida. Só esse confronto aí, mais recente, que não bateu mais de 1,5 gol, porque os 3 anteriores todos bateram mais de 1,5 gol e até mesmo mais de 2,5 gols. Para essa partida, vamos com a dica mais de 1,5 gols e a probabilidade 1-1 jogo. Barracas Central versus Boca Juniors, o início às 21h30. Na classificação, o Barracas Central atualmente é o 24º colocado, ainda não tem vitória no campeonato em 3 jogos disputados, com 2 empates e 1 derrota, 3 gols marcados, 4 gols sofridos, 2 pontos conquistados. E a equipe do Boca Juniors vem na 4ª colocação em 3 jogos disputados, com 6 pontos conquistados, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, apenas 1 derrota e 2 vitórias. E agora, nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Boca Juniors levou a melhor. O último confronto aí disputado, 2-0. Em duelos individuais, o Barracas Central vem a 3 jogos sem vitórias, a 7 sofreu gol. Nos últimos 5 saiu ambos marca. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 8 menos que 5 cartões. O último confronto entre eles, como mencionei anteriormente, o Barracas Central não suportou a pressão. E o Boca Juniors, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar gols. É o mesmo critério do jogo anterior, a equipe do Boca é o favorito a vencer essa partida. Para essa partida, vamos com a dica mais de 1,5 gols. A equipe do Boca Juniors atualmente aí tem o melhor ataque da competição, enfrenta uma equipe que não tem um ataque tão eficiente assim, mas que vem marcando seus golzinhos e também vem sofrendo. Então, bom prognóstico, é um jogo para mais de 1,5 gols. E você que é mais ousado, fica a critério aí de pegar ou não vitória do Boca, probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o Brasileirão Série A, o jogo do Atlético Mineiro versus Flamengo, com início às 16 horas.
na classificação, a equipe do Atlético Mineiro vem na sexta colocação, em 12 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 17 gols marcados, 14 gols sofridos. Já a equipe do Flamengo atualmente é o 10º colocado, em 12 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 13 gols marcados, 13 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, o Galo vem na 8ª colocação, em 6 jogos disputados, com 11 pontos conquistados, 10 gols marcados, 6 gols sofridos, somando 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Atuando fora de casa, a equipe do Flamengo vem na 13ª colocação no ranking, em 6 jogos disputados, com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, 6 gols marcados, 9 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões, em 6 de 8 mais que 2.5 gols. Para ambas as equipes, o Galo vem a 3 confrontos sofrendo gol, e em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gols. Em duelos individuais, a equipe do Atlético Mineiro vem a 4 jogos sem vitórias, a 6 saiu mais que 4.5 cartões, e o Flamengo, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a sofrer e saiu mais que 4.5 cartões. Último confronto entre eles pela Supercopa do Brasil, 2-2 na casa do Galo. Voltando mais uma vez, o Galo vem a 4 jogos sem vencer aí, o Flamengo também vinha a 3 jogos sem saber o que era vitória, conseguiu vencer a equipe do Cuiabá, e o Galo vem de um empate diante do Ceará, sem gols. Ou seja, o Galo atuando em casa é uma equipe fortíssima, tem um dos melhores ataques da competição, marcou 17 gols, sofreu 14, e o Flamengo aí tanto marca quanto sofre gols. Então, é uma equipe que pouco perdeu para a equipe do Flamengo quando se fala no fator casa. Por esse retrospecto, vejo um jogo aberto para gols. Se você é seguro e quer aposta com segurança, é um jogo para mais de 1.5 gols e também um jogo para ambas as equipes marcam, pois ambas as equipes têm ataque super ofensivo. Então veja um jogo para gols e a probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para o jogo do Corinthians versus Goiás, com início às 16 horas. Na classificação, o Corinthians é o atual vice-líder em 12 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 16 gols marcados, 10 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Goiás, que vem na 16ª colocação, em 12 jogos disputados, com 14 pontos conquistados, 13 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, o Corinthians é o 6º colocado no ranking, em 5 jogos disputados, com 11 pontos conquistados, 8 gols marcados, 2 gols sofridos, vem aí numa sequência de 3 vitórias, 2 empates e ainda não perdeu atuando em casa. Já o Goiás vem na 7ª colocação no ranking dos visitantes, em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 6 gols marcados, 9 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2.5 gols, em 7 de 9 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Corinthians vem a 8 confrontos sem derrotas, a 3 sofreu gol, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, e o Goiás vem a 5 confrontos sofrendo gol. Em duelos individuais, a equipe do Corinthians vem a 8 jogos saindo menos que 3 gols, em 7 de 9 mais que 4.5 cartões, e o Goiás vem a 3 jogos sem vitória, a 4 sofreu gol, em 5 de 6 saiu ambos marca, em 5 de 7 perdeu o primeiro tempo, em 6 de 7 foi a primeira equipe a sofrer, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols na partida. O último confronto deu Corinthians 2-1, e nos últimos 3 confrontos aí, todos eles bateram ambos marcas mais de 1.5 gol. Então, voltando à classificação, a equipe do Corinthians é uma equipe que sofre poucos gols, atuando em casa, está atualmente brigando pela liderança aí contra a equipe do Palmeiras, tem 3 pontos de desvantagem do atual líder Palmeiras, e a equipe do Goiás vem aí a 1 ponto, não querendo entrar na zona da degola. Atualmente é o seu rival Atlético Goianiense, que tem 13 pontos, ou seja, atuando fora de casa, vem fazendo uma temporada regular, já que vem na 7ª colocação no ranking. Mas o Corinthians é o favorito a vencer essa partida, mas uma dica um pouco mais segura, já que nos últimos confrontos entre eles mostra histórico para gols. Vamos focar no duelo de gols, é jogo para mais de 1.5 gols nessa partida, e também vejo um jogo para ambas as equipes marcam. Mas
Washington, eu queria ir na linha de vitória do Corinthians. É possível? Sim. É possível o Corinthians vencer essa partida. É o favorito, atuando em casa. Mas vamos focar na linha de gols. E a probabilidade 2-1 casa. Fortaleza versus América Mineiro, com início às 18 horas. Na classificação, a equipe do Fortaleza é o 20º colocado em 12 jogos disputados, 7 pontinhos conquistados, 9 gols marcados, 16 gols sofridos. Lembrando, o Fortaleza não tem a pior defesa da competição, por incrível que pareça. É o último, mas não tem a pior defesa. E o América Mineiro vem na 13ª colocação em 12 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 11 gols marcados, 13 gols sofridos. Atuando em casa, o Fortaleza vem fazendo uma temporada bizarra. É o 19º colocado em 7 jogos disputados, ainda não venceu atuando em casa, juntamente com o Ceará. Vem aí numa sequência de 4 empates e 3 derrotas, 3 gols marcados, 6 gols sofridos, 4 pontos conquistados. A equipe do América fora de casa vem na 18ª colocação, em 6 jogos disputados, com 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, 3 gols marcados, 8 gols sofridos, 4 pontos conquistados, ou seja, nos últimos confrontos entre eles, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 3. Em duelos individuais, ambas as equipes vêm a 3 jogos sem vitórias. O Fortaleza, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteios. Em 5 de 7 saiu ambos marca. O América vem a 3 jogos sem marcar gols. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu América Mineiro. Voltando à classificação, se trata de 2 equipes muito parelhas tecnicamente. Por quê? O Fortaleza vem fazendo uma temporada muito ruim em seus domínios, não consegue vencer. E o América Mineiro vem fazendo uma temporada bizarra também. Fora de casa, é o 18º colocado. O Fortaleza quer vencer de qualquer forma, atuando em casa, e o América vai jogar o seu jogo. Então, veja um jogo aberto para mais de 1.5 gol e a probabilidade 2-1 jogo. Internacional versus Botafogo, com início às 18 horas. Na classificação, o Inter é o 3º colocado em 12 jogos disputados, e com 21 pontos conquistados, 16 gols marcados, 11 gols sofridos. Enfrenta o Fogão na 14ª colocação, em 12 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 13 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Inter é o 12º no ranking, em 15 jogos disputados, com 2 vitórias e 3 empates, 8 gols marcados, 5 gols sofridos, 9 pontos conquistados. O Botafogo fora de casa é o 6º colocado em 6 jogos disputados, com 8 pontos conquistados, 6 gols marcados, 8 gols sofridos, somando 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões, em 5 de 6 menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Inter vem de 4 vitórias consecutivas e o Fogão sofreu gol nos últimos 4 confrontos diante do Inter. Em duelos individuais, o Inter vem a 16 jogos sem saber o que é derrota, ou seja, 16 jogos de invencibilidade. A 3 sofreu gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu ambas as equipes marcam. O Botafogo, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a sofrer gol. O último confronto deu Internacional 2-0. O Inter é aquele seguinte, é uma equipe que vem com uma série aí de 16 jogos sem perder, mas é uma equipe que empata bastante. Atualmente venceu aí o América Mineiro fora de casa na última rodada e o Botafogo voltou a vencer o São Paulo com um único gol na partida, foi 1-0, mas mesmo sendo uma equipe que empata bastante, a equipe do Inter é a favorita a vencer essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence essa partida e como segunda opção, deixo mais de 1.5 gol, probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para os Estados Unidos, o jogo do New Glendes versus a equipe do Minnesota, com início às 18 horas. Bom, na classificação, a equipe do New Glendes vem aí na 12ª colocação, em 15 jogos disputados, com 20 pontos conquistados, 25 gols marcados, 25 gols sofridos. Enfrenta o Minnesota na 17ª colocação, em 14 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 15 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do New Glendes vem aí atualmente na 17ª colocação,
em 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 11 gols marcados, 9 gols sofridos, 12 pontos conquistados. O Minnesota, fora de casa, vem na 15ª colocação, em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 5 gols marcados, 8 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Bom, é um jogo equilibrado tecnicamente, são equipes que sofrem e marcam gols. Em duelos individuais, vocês vão perceber isso. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2.5 gols. Em 5 de 6, ambos marcam para ambas as equipes. E o New England sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Agora sim, em duelos individuais, a equipe do New England vem a 3 jogos sem derrota, sofreu gol nos últimos 3, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, e em 7 de 8 saiu ambos marcam. O Minnesota vem a 9 jogos sofrendo gol, em 4 de 5 saiu mais que 10.5 escanteio, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 2.5 gols, e em 6 de 7 saiu ambos marcam, último confronto 2-2, para essa partida acredito que não será diferente, então vamos com a dica. Ambas as equipes marcam nesta partida. E você que é mais ousado, quer pegar uma linha de back, não gosta de linha de gols, então fica a critério de cada um aí, no casa ou fora. Então a nossa probabilidade é 2-1 jogo. Vamos agora para o New York City versus a equipe do Colorado. O início às 18 horas. A equipe do New York City é o segundo colocado em 13 jogos disputados, com 26 pontos conquistados, 25 gols marcados, 10 gols sofridos, enfrenta a equipe do Colorado na 18ª colocação, em 14 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 16 gols marcados, 17 gols sofridos. Atuando em casa, o New York City é o melhor mandante da competição, em 8 jogos disputados, com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 21 gols marcados, 7 gols sofridos, 19 pontos conquistados. A equipe do Colorado, atuando fora de casa, é aí o 27º pior visitante. Em 6 jogos disputados, ainda não tem vitória na competição, com 1 empate, 5 derrotas, 4 gols marcados, 13 gols sofridos, 1 ponto conquistado. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O New York City vem a 3 confrontos sem derrotas e o Colorado sofreu gol nos últimos 3. Em duelos individuais, o New York City vem a 6 jogos com 6 vitórias consecutivas, a 11 jogos sem derrotas, a 5 sem sofrer gol. E nos mesmos 5 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo e nos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar. Já o Colorado, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteios e no último confronto deu o New York City. Lembrando, o New York City, atuando em casa, é uma equipe difícil de ser batida, tem apenas uma derrota na competição, tem o melhor ataque dos mandantes em seus domínios, marcou 21 gols, sofreu apenas 7, enfrenta uma equipe que vem fazendo uma temporada terrível fora de casa, mais sofre gol do que marca, então não vejo outra alternativa a não ser gravar vitória da equipe da casa e a probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, está chegando o fim aí dos nossos prognósticos. Se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe o nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Sei que vocês estão ansiosos para partir aí para os nossos prováveis bilhetes pronto. Deixamos aí como dica bônus do canal algumas opções, tipo essa do União Santa Fé com empate ao intervalo, seria plausível diante do River Plate, que não vem fazendo uma boa temporada. Outra boa opção seria esse jogo aqui do Fluminense versus Avaí, que tem início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Flu vem na 11ª colocação em 12 jogos disputados, com apenas 15 pontos conquistados, 13 gols marcados, 14 gols sofridos, vem com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Enfrenta o Avaí na 7ª colocação em 12 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 15 gols marcados, 17 gols sofridos, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Lembrando, o Fluminense não faz uma boa temporada atuando em casa, é apenas o 14º, e o Avaí também não faz uma boa temporada fora de casa. Mas, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Fluminense sofreu gol nos últimos 4,
foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7 e o Avaí vem a 4 sem derrotas. Em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 10,5 escanteio para o Fluminense e nos últimos 6 mais que 4,5 cartões. O Avaí, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu ambos marcas, em 6 de 8 mais que 2,5 gols, em 8 de 10 mais que 4,5 cartões, o último confronto 1-1 e o anterior só deu Avaí. Então, para essa partida, você que gosta de apostar em zebra, seria uma boa opção aí um fora com empate ao intervalo ou jogo todo. Probabilidade fica a critério de cada um. Então é isso, vamos agora ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa! Chegando aqui, tropa, no nosso primeiro e único bilhete pronto para este domingo de Clashbet, vai ser uma dupla muito bem elaborada, com vitória da equipe do Inter e mais de 1,5 gol no jogo do Atlético Mineiro versus Flamengo, uma odd de 2,10. Fizemos uma simulação com 100 com retornos potenciais de 210. A princípio é a nossa dupla green do Clashbet. Então é isso, partiu, tropa!